É faca no bucho da ignorância mesmo, fi. Que tudo que você precisa saber, você vai ver aqui nos Careca de Saber. Turma, vamos falar sobre cone agora, que é assim, o cone, nós temos aqui a geratriz do cone. Essa então é a geratriz do cone, tá? Geratriz. Vou fazer isso aqui com essa geratriz, ó. Então ele vai formar aqui uma área circular, que é a área da base. É o chapéu do aniversário. Olha lá como é que ficou. Então ficou assim. Ficou assim, tá? Esse aqui é o raio da base. O raio da base do cone. O raio da base do cone. E a altura do cone, vou chamar de agazão, tá? Olha lá. Então, como é que eu calculo a área da base? A área da base é um círculo. Então, nós sabemos que vai ser πr ao quadrado. Tá? Como é que eu calculo o volume? O volume do cone. O volume do cone é a fórmula parecida com a fórmula da pirâmide. 1/3 da área da base vezes a altura. Então, nós temos, aqui é o agazão, né? Então, eu faço 1/3, a área da base é πr ao quadrado vezes h. Então, esse é o volume do cone. Agora, a área lateral do cone. Para você entender a área lateral do cone, primeiro eu vou pegar uma tesoura, pegar o chapéu do aniversariante e vou fazer um corte. Então, olha só, aqui está o cone, né? Sim. Vou pegar uma tesoura aqui e fazer um corte assim. Vou pegar uma tesoura e cortar aqui. Na hora que eu corto, eu vou abrir esse chapéu, tá? Na hora que eu abro o chapéu, eu terei algo parecido com esse aqui, ó. Ó. Eu terei isso aqui, né? Na hora que você abre o chapéu, eu fiz um corte e abri o chapéu. Lembre-se que essa medida aqui, ó, é o comprimento da circunferência da base, que é essa circunferência toda aqui. É o 2πr. E essa medida aqui, ó, lateral, continua, é a geratriz. Certo? Olha lá. O que eu tenho que fazer então? Vou ter que calcular essa área, que é a área de um setor circular de raio G. Então, eu vou continuar aqui. Tá vendo aqui a circunferência? Essa circunferência teria raio G. Tá? Melhor fazer um desenho um pouco melhor, né? Para não ficar tão... Então, aqui eu tenho uma circunferência de raio G. Tá? Olha lá. Mas a área lateral, essa área lateral é esta área aqui, ó, turma. Então, vamos pensar uma coisa. Eu vou fazer aqui uma regra de 3 simples. Nós já vimos regra de 3 simples. Vocês estão entendendo agora que eu estou numa sequência de aula? Então, por exemplo, por que você falou de pirâmide agora, falou depois? Porque agora lá, eu preciso da regra de 3 simples que foi falado anteriormente para demonstrar para você essa área lateral. Essa área lateral eu preciso demonstrar, não tem jeito. Tudo bem, no final você vai decorar, mas eu sinto a necessidade, tem algumas demonstrações que são necessárias. Então o que acontece? A área total deste círculo, a área total, então eu vou pôr, ó, a área total do círculo vai ser o quê? A área desse círculo inteiro seria, não é πr ao quadrado? O raio não é o g? Então ficaria a área total πg
ao quadrado, que é πr ao quadrado. Só que esta área está associada a uma volta completa, que é de 360 graus. Tá? Então vamos pensar, ó. Essa área toda aqui, eu dou uma volta, tenho a área do círculo que é 360 graus. Mas isso está associado ao comprimento da circunferência de raio G, que é 2πg. Tá? Então, mais uma vez, ó. 2πg é todo esse comprimento aqui. Este comprimento é 2πg. É que o g é o raio da circunferência. Grande aqui, né? O setor circular, que é a área que eu quero, que é a área lateral, agora, que é a área lateral, também está associado a um ângulo, mas não 360 graus, porque agora é uma parte, né? Mas está associado ao 2πr. Certo? Na hora que eu divido uma coisa pela outra, tá? Vou fazer aqui uma regra de 3, ó. Então, eu vou montar a regra de 3. Vai ficar assim, ó. πg ao quadrado sobre a área lateral igual a 2πr, 2πg sobre 2πr. Aqui é uma regra de 3 simples. Na hora que eu simplifico aqui, ó, vou dividir isso por isso, aqui vai cancelar o 2π com o 2π. E aí eu vou passar isso multiplicando. Então vai ficar área lateral, ó, vezes G. E outra, eu já vou até simplificar para você. Esse G cancela com esse G. Então aqui vai dar 1. Então eu tenho área lateral vezes 1 sobre R vezes π vezes G. Então, para terminar, a área lateral vai ficar como sendo π R G. Ah, professor, então precisava ter demonstrado? Precisava. Porque essa regra de 3 é legal, porque você vai saber a área proporcional ao comprimento da circunferência. Que a área é proporcional, é isso que eu quis dizer. A área você tem que saber que é proporcional, diretamente proporcional ao comprimento da circunferência. Então a área lateral do cone é πrg. Então vamos colocar o seguinte, eu vou colocar aqui um raio de 10 centímetros, tá? A altura do cone de 20 centímetros e nós vamos calcular o volume, agora a área da base, o volume do cone e a área lateral. Vamos lá na sequência. Então, a área da base agora, como é que eu faço? π vezes o raio ao quadrado. Então, π, deixa eu mudar de caneta, pegar a caneta branca, π vezes 10 ao quadrado. Então, nós temos 100 vezes π centímetros quadrados. Eu coloquei aí em centímetros. Olha lá, a área da base. Qual que é o volume do cone? π r ao quadrado vezes h. Então, π r ao quadrado, eu já sei que é 100π. Então, eu vou pôr aqui, ó. No lugar de π r ao quadrado, eu escrevo 100π. A altura Hzão não é 20 centímetros? Então, Hzão, 20 centímetros. Aqui nós temos um volume, então, de quanto? Vai ficar 2.000 vezes π sobre 3, que aí eu deixo indicado assim, centímetros cúbicos, ou mililitros. Mas se for aproximar, o valor aproximado disso, né? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Qual que seria o valor aproximado? Ah, o π, ele é aproximadamente igual a 3. Então, nós teríamos aproximadamente 2.000 centímetros cúbicos. Isto é, 2.000 mililitros, ou simplesmente 2 litros. Então, eu tenho aproximadamente aí 2 litros de ar dentro desse chapéu. Agora, a área lateral. A área lateral é π
RG, não é? Mas como é que eu calculo essa geratriz? A geratriz é um triângulo retângulo. Então ele tem uma base que vale 10, uma altura que vale 20. Então eu vou apagar, prefiro apagar esse pedacinho, vou apagar agora, para terminar só a área lateral e encerra essa parte de cone. Turma, agora para calcular a área lateral só falta calcular a medida da geratriz, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então eu tenho que dar um stop aqui, calcular o teorema de Pitágoras para esse triângulo, que vai ficar geratriz ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então nós temos 400 mais 100, 500. E aí a geratriz fica como sendo raiz quadrada de 500. Que é raiz de 100, ó, raiz quadrada de 500, que é 5 vezes 100, né, 500. Então, raiz de 100 é 10, raiz de 5, centímetros. Aí, eu acho a área lateral. Logo, a área lateral dará igual a π, o raio que é 10, isso daqui é o raio da base, só lembrando, 10, e a geratriz 10 raiz de 5. Então nós deixamos assim, que ficaria 100 vezes π raiz de 5, tá? Esse raiz de 5 é 2,2. O π é 3,14. Então, esse valor ficaria aproximadamente igual a... quanto? Posso pôr aí, ó, 3,14, vou fazer aqui no cantinho, né? 3,14 vezes 2,2. 2 vezes dá 628. 2 vezes 628. Então, 8, 8 mais 2, 10 vão 1, 6, 7, 8, 9, né? Deu isso? 3 casas decimais. Vamos colocar aproximadamente igual a 7. 7 vezes 100, 700. A área lateral é centímetros quadrados. Então, aproximadamente 700 centímetros quadrados. Valeu, turma. Chambala mesmo, hein? Aí encerrou, graças a Deus, foi tudo bem. Sempre... Ui, me deu um torcicolor agora. Torcicolor não, uma fisgada muscular.